paz, irmãos. Nós estamos aqui para promover aqui uma breve reflexão baseada cuidadosamente na palavra de Deus, não é? Porque como o pastor bem observou, o que importa aqui é a palavra de Deus e não o que os homens pensam a respeito dela, né? As nossas opiniões não mudam em nada a palavra de Deus. E, a propósito, nós vamos refletir um pouco hoje justamente sobre a lei de Cristo e seus inimigos. E aí eu já peço aos irmãos que têm Bíblia, que estão com as suas Bíblias, que abram as Bíblias, inicialmente em Romanos 13, dos versos 8 a 10, e aqueles visitantes, aquelas pessoas que não estão com a Bíblia, também podem acompanhar a leitura aí no telão. Né? Romanos 13, de 8 a 10. Né? Então nós faremos inicialmente essa leitura aí. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu a lei. E Mateus 22, 37 a 39, vou pedir aos irmãos aí que projetem também, Mateus 22, 37 a 39, para nós vermos como Jesus pensa a respeito do que significa cumprir a lei, não é? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por esta oportunidade, e que a tua palavra seja realmente compreendida da forma correta, da forma como Jesus e seus apóstolos ensinaram à sua igreja. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de fato, desde o Gênesis, desde o Éden, nós percebemos, nós acompanhamos essa característica do ser humano, de tentar sempre substituir ou colocar em segundo lugar a palavra de Deus em favor de suas próprias interpretações, não é? E isso aconteceu de diversas formas, de diversas maneiras, por diversas razões, e também no que diz respeito à lei, não é? A expressão a lei, ela ocorre na Bíblia diversas vezes, e ela ocorre com acepções, com sentidos muito diferentes, não é? E isso não é diferente, inclusive, em relação ao apóstolo Paulo, que foi mais quem ensinou a igreja a respeito da relação entre a lei de Moisés, a lei mosaica e
a graça de Deus, não é? Eu digo isso porque, de fato, Paulo fala, não é, às vezes sobre a lei de Cristo, não é? Ele diz que nós não estamos debaixo da lei, depois ele diz que nós temos que cumprir a lei, não é? Então, ao longo da história, isso já foi percebido, não é? A dificuldade, às vezes, de entender o ensino paulino a respeito dessa questão, né? É claro que nós não temos o objetivo de desenvolver toda essa questão aqui. O nosso ponto é simplesmente mostrar que nós, cristãos, estamos sob a lei de Cristo. E essa lei de Cristo, ela encontra vários inimigos, mas nós vamos nos concentrar em dois, né? Dois inimigos, digamos assim, da lei, certo? Então, o primeiro inimigo aqui da palavra de Deus é justamente o legalismo, né? É aquela ideia de que a lei, né, deve ser cumprida à risca. O legalismo, ele propõe, né, a ideia de que a lei deve ser sempre aplicada, geralmente aplicada para os outros, não é? Geralmente quando se trata de punir falhas, erros ou pecados alheios, não é? Então, na compreensão entre a lei e a graça, não é? Às vezes ocorre esse problema, não é? Que eu disse é um problema antigo, não é? Por exemplo, lá em Gênesis, Deus deu uma ordem, né? Era uma regra, e essa regra era relativamente clara, não é? Relativamente clara, não é? E, obviamente, essa ordem que foi dada a Adão e Eva, ela tinha outros seres, outros personagens aí na narrativa que também ouviram, né? Então, observe, por exemplo, o que diz Gênesis 2, 16 e 17. Vamos ver. Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: e o Senhor Deus ordenou, veja, é uma ordem, né? E o Senhor Deus ordenou ao homem, ele não pediu, né? Não deu apenas a opinião dele, ele ordenou: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia dar um ponto aqui, né? Ele poderia ter parado aqui, né? Mas ele, com todo amor, não é, às suas criaturas, ele ainda diz a consequência. Ele diz o porquê. Ele dá uma razão e depois ele mostra o objetivo, a finalidade daquela ordem, né? Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, certamente você morrerá. Não é eu acho que você morrerá, ou que vocês morrerão, né? É relativamente, né, fácil de entender, né? Mas, em Gênesis 3, de 1 a 4, está dito o seguinte, eu vou ler aqui. Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens
que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Abre aspas, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Né? Veja que na pergunta já existe aí um ruído, né? Uma distorção daquilo que Deus havia dito, não é? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Ele parou aí. Mas Deus não havia dito só isso. Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Podemos comer do fruto das árvores, de qualquer árvore, comer livremente, sem pedir autorização, não é? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E o verso 4 diz o seguinte, diz a serpente à mulher: certamente não morrerão. Né? Veja a primeira manifestação, né, do fenômeno do negacionismo, não é? Deus diz uma coisa e quem ouve muda o que Deus disse e diz: não é assim não. Né? Não é assim não, ele muda. Então, desde o Éden, os homens que são pecadores, decorrente de dar ouvidos ao que disseram a respeito do que Deus disse, e não ao que Deus disse mesmo, os pecadores, né, eles sempre tentam substituir a palavra de Deus por suas próprias palavras, ou tentam, né, dar sentidos específicos, próprios, privatizados, a uma linguagem que na verdade é pública. Foi uma ordem que é dada a todos que puderem ouvir, né? E essa ordem, ela é entendida da maneira, ela deve ser entendida da maneira que ela é dita, não é? Ninguém pode se sobrepor à autoridade da palavra de Deus, né? O que a gente pode, na medida do possível, fazendo um certo esforço, é tentar explicar para outras pessoas, não é? Diz: olha, para mim está dito assim, não é? E aí vem uma série de ferramentas, uma série de práticas, um esforço muito grande que a igreja até hoje faz para que essa interpretação tenha um nível razoável de controle, né, para que a gente não cometa esse pecado de entender ao nosso modo. Às vezes, sem querer, sem dolo, né, sem maldade, e às vezes de má fé, né, às vezes com a intenção realmente de induzir ao erro, certo? Em nossos dias, o legalismo, ao contrário do que possa parecer, o legalismo ele é muito comum. Nós vivemos hoje numa sociedade, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Uma sociedade onde leis, regras, né, preceitos, mandamentos, todas essas palavrinhas que tratam de normas que visam dizer como as pessoas devem agir. Essas leis, essas normas, essas regras, elas estão por toda parte. Elas não estão apenas nos ambientes, por exemplo, da religião, não é?
regras de como viver, de como se comportar. Elas estão lá fora também, né? Aqui nós tentamos seguir a lei de Cristo, né? E lá fora existem outras leis. Veja, então aqueles que se negam a viver sobre as leis, sejam as leis legítimas do país, ou seja, as leis, né, muito mais importantes para nós, as leis de Deus, né? Quem vive lá fora, né, negando essas leis de Deus, elas também acabam sendo legalistas, sendo pessoas que substituem as leis de Deus por suas próprias leis, não é? Então, se o primeiro inimigo de Deus é o legalismo, não é? O segundo inimigo de Deus é o antinomismo, essa aversão à lei, aqui no caso, no contexto que interessa para nós, a lei de Cristo, não é? Então, por exemplo, para entender esse antinomismo, abramos aí as nossas Bíblias em Mateus 5, 17 a 19. Mateus 5, 17 a 19. Vejam que Jesus diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, né, ou aboli-los nessa tradução, mas cumpri-los, né? Veja, Jesus, ele está dizendo aqui, olha como ele começa o verso: não pensem. Quando você pensa errado a respeito de algo, a respeito de um assunto, a respeito de uma pessoa, quando você pensa errado, você já está aplicando, você já está determinando a maneira como você vai se relacionar com esse assunto ou com essa pessoa, também da maneira errada. E Jesus, para muitos religiosos dos seus dias e para muitos que observavam, né, muitos do povo que observava o seu comportamento, lembrem disso, o ministério dele começou quando ele tinha apenas 30 anos, ele era um jovem numa sociedade que valorizava muito, né, o que diziam os mais velhos, o que diziam os anciãos. Ele era visto como um antinomista, uma pessoa que queria saber mais do que todo mundo, uma pessoa que dizia coisas estranhas, contrárias, diferentes daquilo que eles estavam acostumados a ouvir da parte das autoridades religiosas de seus dias. Então Jesus, para muitos, era um antinomista, era uma pessoa que não respeitava a lei, as leis, né, civis, religiosas e morais dos seus dias, não é? E Jesus, então, ele faz essa observação muito importante, porque ele estava, de fato, ali com a missão de cumprir a lei. E cumpriu. Aliás, ele foi o único na face da terra, o único ser humano que cumpriu a lei. Ninguém nunca cumpriu a lei. Ninguém nunca cumpriu a lei. E ninguém pode cumprir
a lei, mesmo no seu aspecto moral, né? Dos 10 mandamentos, por exemplo. Por quê? Porque mesmo nós, salvos em decorrência do fato de que Jesus morreu na cruz, cumprindo a lei que nós deveríamos cumprir, apesar disso, nós continuamos pecadores, salvos, mas pecadores. E Paulo, principalmente na sua carta aos Romanos e na sua carta aos Gálatas, explica isso em muitos detalhes, né? Isso o que? Explica a nossa inobedecibilidade da lei, a nossa incapacidade de obedecer à lei que, escrita na pedra, não é? Refletia e reflete o caráter santo de Deus e o caráter de Cristo, que é Deus, não é? Então, na verdade, entre o que Jesus diz, não pensem que vim abolir a lei, mas cumpri-la, a lei e os profetas, né? A lei aí significa a lei e os profetas, né? Porque as profecias também foram cumpridas nele, né? Entre o que Jesus disse e aquilo que diziam as autoridades religiosas, né? Fica essa ideia de antinomismo, né? E de legalismo. Jesus, então, diz a esses estudiosos da lei, a essas autoridades, os doutores da lei, ele diz o seguinte, Marcos 7, de 7 a 9. Marcos 7, de 7 a 9. Veja o que ele diz. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, por exemplo. E fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Veja que interessante. Jesus está dizendo que eles partiam da lei. Eles partiam do mandamento. Eles partiam do texto, não é? Da lei. Mas, no meio do caminho, apesar de toda essa esse aparente cuidado, esse aparente zelo, essa aparente vontade de obedecer os mandamentos de Deus, no meio do caminho fica claro, segundo Jesus, que o modo como eles interpretavam, a tradição deles, o modo como eles aplicavam isso, não é? No dia a dia, não é? Nas relações uns com os outros, no cuidado com sair de casa, por exemplo, chegava em casa, tinha que fazer toda, né, lavar as mãos e tal, toda aquela preocupação. Veja, só que Jesus disse, olha, essa maneira de vocês aplicar a lei está equivocada. E está equivocada porque, aí entra a questão da fé, né? Porque eu estou dizendo que está equivocada, né? É Jesus que estava dizendo. E diz mais, vocês, na verdade, invalidam o mandamento de Deus. Para quê? Ou seja, com um objetivo.
seja um objetivo consciente ou inconsciente. Qual é o objetivo? Para guardardes a vossa tradição. Quer dizer, para que aquela interpretação da lei prevalecesse. Né? E o que isso nos diz? O que isso nos diz? Que o legalista é alguém disposto a interpretar a lei a seu próprio modo. Às vezes de um modo muito sofisticado, não é apenas a pessoa simples, não é, que pode entender errado, aplicar errado. E nós fazemos isso, não é, gente? Só que é como eu disse, a intenção, né, às vezes, não é de fazer o errado, é de acertar. Às vezes nós erramos querendo acertar, não é? Mas existem aqueles que, mesmo sendo doutores da lei, mesmo sendo muito estudiosos, eles também são humanos e eles podem errar de maneira intencional ou de maneira não intencional. Então, isso significa que as maneiras, os sistemas teológicos, os modos de interpretar a palavra de Deus, né? Os critérios, essas categorias, né? Essas ferramentas que são usadas para interpretar, às vezes ela pode sim tomar a primazia da palavra de Deus, tomar o lugar principal no coração de todo cristão, seja ele quem for, que a palavra de Deus deve ter, né? Então, não há nada mais parecido que com o legalista do que justamente o antinomista, não é? Eles se aproximam, né? Porque na medida em que eles deixam de lado a lei de Cristo, a lei de Deus, eles acabam aderindo, seguindo e obedecendo outras leis, certo? Então, como eu disse, o primeiro inimigo, o legalismo, que às vezes quer que o rigor da lei seja aplicado não a si mesmo, mas pelo menos na mente saudável, né? Não, né? Mas vocês devem todos aqui conhecer de pessoas. Eu me lembro que uma vez eu era criança e eu li numa revista, não me lembro se foi uma revista Veja, eu era adolescente, e eu li, assim, eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha parado para prestar atenção naquilo, né? Eu li numa revista que um rapaz, um jovem rapaz, ele tinha se convertido, né? Se tornado evangélico e tal, e ele leu lá que, olha, se sua mão lhe faz pecar, se o seu olho lhe faz pecar, você arranque, né? E ele se mutilou, né? Porque ele achava que assim estava fazendo a vontade de Deus, né? Veja que coisa triste, né? Então existe o perigo do legalismo, mas o legalismo é sempre para o outro, não é? Quase sempre, existem essas exceções mais absurdas. E o antinomismo, que é aquela ideia de que se você, por exemplo, não diz que a lei mosaica não deve ser cumprida, porque você não é judeu, você é cristão, às vezes você é entendido como um antinomista, né? E comparado a pessoas aí fora, né? Que ensinam, por exemplo, que a lei de Deus, né, o modo correto do cristão se comportar é uma coisa
de menos importância, não é? Só que quando Paulo ensina lá em Romanos e em Gálatas sobre qual é a relação adequada do cristão em relação à palavra de Deus, a relação entre lei e graça, a relação entre os cidadãos do reino de Deus e outros cidadãos, Paulo explica isso, né? Em nenhum momento ele diz que o cristão é uma pessoa que pode fazer o que ele quiser, que der na telha, né? Depende da subjetividade dele, ou seja, a lei de si mesma. Ele segue os seus próprios instintos, as suas emoções, as suas vontades, não é? Paulo não diz isso em nenhum momento, mas ele é acusado disso. Ele é acusado disso pelos judaizantes, porque ele chega para a comunidade dos Gálatas, não é? Que não eram judeus, eram gentios, ensina a eles, apresenta a eles o Evangelho, ensina a eles o que significa seguir a Cristo, ter a Cristo como Senhor e Salvador, e depois os judaizantes chegam lá e dizem bem assim, não é possível que seja só isso, não é? Não é possível que você acredita em Deus, em Cristo como seu Salvador, e está tudo certo, né? Como se fosse pouca coisa, como se daí não viesse diversas consequências práticas em seguir a Cristo, né? Então, os judaizantes, eles tentam fazer a essa lei de Cristo um adendo, um complemento, um aperfeiçoamento, né? Eles dizem, não, vocês também têm que cumprir a lei, vocês têm que se circuncidar, por exemplo, né? Vocês têm que estar vinculados de alguma forma ao judaísmo, não é? Mas então Paulo vai dizer que não, que essa é uma compreensão errada, não é? Que está em desacordo com o evangelho que ele recebeu do próprio Cristo, não é? E vai então propor, né, algumas observações, mostrar algumas coisas e prescrever algumas coisas para os cristãos, não é? Então, nós hoje também vamos voltar rapidamente a refletir um pouco sobre isso, não é? Que nos traz algumas conclusões. Por exemplo, o antinomismo, essa ideia de aversão à lei, ela é incompatível com o cristão, porque o cristão está submisso à lei de Cristo, né? Chamada de lei da liberdade por Paulo também, né? E pela qual será julgado. Olha que coisa interessante. Veja, se a norma moral é o que é moral, basicamente, é o modo como devemos tratar as pessoas, certo? E como é que devemos tratar as pessoas? Nós cristãos aprendemos isso na Bíblia, como devemos tratar as pessoas, não é? Só que a norma moral, ela é diferente de uma norma legal, não é? Por quê? Porque a norma moral, você cumpre ela se quiser. Se você não cumprir, o pessoal no máximo vai olhar feio para você, vai dizer alguma coisa, vai falar mal de você e tal, mas você pode não se importar com isso, né? Por exemplo, hoje em dia, né, tem muitos cristãos que têm tatuagem, né? Tem pessoas que não gostam, que acham errado, que não quer, não gosta, não acha certo, né? Mas aquela pessoa que tem, provavelmente acha que não tem problema nenhum, né? E se você, ou o grupo ao qual aquela pessoa faz parte, não aprova, ela não vai
ela não vai se importar, porque é uma norma moral, porque a gente está falando de uma questão que depende do assentimento moral da pessoa, né? Para que ela seja eficaz. Olhar feio para a pessoa não vai mudar nada, né? Mas a norma legal ela é diferente. Por exemplo, se você disser que não vai pagar uma multa de trânsito, não vai adiantar muita coisa, né? A coisa vai piorar, mas você vai pagar de qualquer jeito, né? Então a lei quando fala aqui de a lei de Cristo que nós lemos aqui e que se resume em amar a Deus e amar ao próximo, ela não é uma lei que o cristão pode simplesmente escolher cumprir ou não. Porque não estamos falando do aspecto moral da lei mosaica, né? Porque existem teólogos, né, sérios, né, que ensinam assim, a lei mosaica, ela tem o seu aspecto civil, o seu aspecto cerimonial e o seu aspecto moral. O aspecto moral, na sua didaticidade, né, na sua pedagogicidade, ela não passou, porque você, né, precisa você precisa ter uma postura, né, de respeitar, por exemplo, os 10 mandamentos e tal, né? Esse é o aspecto moral da lei. Mas veja o que é que Paulo diz aqui, né? Que essa lei de Cristo a qual nós estamos submetidos e que nós vimos que o resumo dela é amar a Deus e amar o próximo, por ela nós seremos julgados. Percebendo que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu, o mais importante é este, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 30. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. 31. O segundo é este, ame o seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, não é? Então, nós temos aí a possibilidade de amar, né? E se você ama, você não precisa cumprir a lei, porque ninguém pode obrigar você a fazer uma coisa que você já faz, não é? Se uma criança sabe andar de bicicleta, você não consegue ensinar a criança a andar de bicicleta, não é? Se ela faz isso espontaneamente, né, pela operação do Espírito Santo nela, né, como diz lá Paulo em Romanos 5,5, que o Espírito Santo é derramado em nossos corações, e em Gálatas 5,22, ele diz que esse Espírito Santo produz fruto em nós, né? Mas às vezes nós, veja a questão moral de novo, né? Nós atrapalhamos a ação do Espírito Santo, a gente falha nesse dever de amar. E quando a gente falha, o dever permanece, ele não deixa de ser dever. Então veja, de um lado, quem ama não está submisso a nenhuma lei, mas aquele que não ama, a esse pesa o dever de cumprir a lei e por ela ele será julgado, ele poderá ser julgado, não é? Então veja, Tiago 2,12, aí, Tiago 2,12, por favor. Tiago 2,12, veja o que Tiago diz aí. Falem
e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Não é interessante isso? Às vezes, nós cristãos, que não somos judeus, por falar na liberdade cristã, somos muitas vezes chamados de antinomistas, como se nós fôssemos pessoas que vivemos em um reino que não tem lei. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós estamos submissos à autoridade de um rei, e esse rei, tem, como todo reinado, as suas leis. Só que é a nossa lei, a lei de Cristo, a lei da liberdade, não é? A lei da liberdade. Gálatas 3:2, por favor. Gálatas 3:2, por favor. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Foi pelas obras da lei? Não, 3:2, por favor. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Paulo está dizendo isso aos Gálatas. Está dizendo claramente: olha, o que eu preguei a vocês a respeito de Cristo é suficiente, é completamente suficiente para fazer vocês cidadãos do reino, submissos à lei da liberdade cristã, à lei de Cristo, que não torna vocês reis de si mesmos, monarcas de si mesmos, pessoas que fazem o que quer na telha porque Deus libertou vocês. Não, vocês foram libertos da lei mosaica, vocês foram libertos do pecado que escraviza, vocês foram libertos dessa necessidade equivocada de pensar que pode obedecer à lei. Só que você não pode, porque se pudesse, Jesus não precisava ter vindo. O papel da lei é mostrar a você que você é transgressor da lei e que você vai morrer por causa dela. Só que Jesus veio e morreu em nosso lugar. E nós hoje somos servos uns dos outros pelo amor. Então, o cristão verdadeiro, ele não é antinomista, ele não é uma pessoa que tem aversão à lei de Deus, pelo contrário, ou qualquer outro tipo de lei. Pelo contrário, ele é um cidadão deste mundo e vive de modo decente como cidadão, né? Graças a Deus que nós vivemos de uma maneira muito melhor do que os cristãos que viviam em Roma, para quem Paulo escreveu, por exemplo, que viviam sob o império terrível dos romanos, não é? Mas nós vivemos em uma democracia, nós temos liberdade de pregar o evangelho, de nos reunirmos em um lugar específico, né? E somos cidadãos também do reino de Deus. Então nós não somos antinomistas, certo? Veja que coisa interessante. Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. O que é que diz Gálatas 5:18? 5:18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito,
não estão debaixo da lei. O que é que Paulo está dizendo aí? Às vezes, os cristãos são acusados de serem antinomistas, como eu disse, e que eles, então, seriam pessoas que vivem guiados pelo próprio coração. Têm a própria consciência como guia. Eles decidem conforme sua consciência, né? Mas isso não é o que acontece, né? Paulo vai dizer que os cristãos são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Obviamente, nesse percurso, ele falha, o cristão, ele falha, ele se desvia. Tem a história das ovelhas, do pastor, não é? A ovelha, ela pode se desviar, ela pode tropeçar, ela pode falhar, né? Por isso que Paulo, para nos dar a garantia, diz que o Espírito Santo começou uma obra em nós e ele vai terminar, né? Mas, quando nós transgredimos mesmo a lei de Cristo, a lei da liberdade, quando nós transgredimos, pesa sobre nós o dever de buscar obedecer, não é? Então, veja que não é uma escolha moral, não é algo que depende da vontade do cristão. Ele não decide conforme sua consciência, ele decide de acordo com a lei da liberdade que está sobre ele, certo? Então, o verdadeiro cristão também não é legalista. Ele não é legalista, porque ele não pode impor nenhuma lei a terceiros. Ele não pode obrigar outras pessoas. Tem gente que, se pudesse, até faria isso, né? Mas não tem esse poder, né? Você não pode impor a outra pessoa que ele cumpra essa lei, né, de Cristo, essa lei da liberdade. E ele também não é moralista, né, porque as pessoas confundem muito essa questão do direito com a moral, da norma moral e da norma legal. Porque suas atitudes decorrem da operação do Espírito Santo nele, como a gente viu agora em Gálatas 5:18 e também em Gálatas 5:22. No entanto, quando ele não pratica a lei, eu já disse isso, né? Ele não é legalista, mas quando ele não pratica a lei não perde a sua normatividade sobre ele, a sua imperatividade sobre ele. E ele poderá ser julgado se ele não se corrigir, né? Ele poderá ser julgado por essa lei, mostrando que ela continua vigente, válida, né? É por isso que nós, como Jesus advertiu, nós não podemos invalidar a lei a partir das nossas interpretações, certo? Então, a obediência à lei de Cristo, não é uma escolha moral do verdadeiro cristão, porque ele encontra-se na posição diante de Deus, diante do Rei, diante de Cristo. Ele se encontra na posição de servo. O servo não escolhe, ele é servo, né? Ele tem o dever de cumprir a lei de Cristo, ao contrário do moralista que eu disse, né? Que escolhe qual valor moral está em conformidade com a sua consciência ou senso moral, né? Então, perceba, essa é a nossa condição e esse é o modo como nós podemos cumprir a lei de Cristo, ou deixando o Espírito Santo nos guiar, ou uma vez desobedecendo, transgredindo essa lei do reino, nós podemos pedir perdão e nós podemos voltar a obedecer, né? É aí onde consiste
a maravilhosa graça de Deus, né? Aí eu me lembro de um conto oriental que eu li há muito tempo atrás, rapidamente, conta de um homem que chegou numa ilha, um náufrago, né? Ele chegou numa ilha e correu para uma poça de água doce, né? Ele viu lá E quando ele chega lá, ele vê uma formiguinha na beira, na folha lá, tinha um pouquinho de água, aí ele vai, mata a formiga e bebe a água. Numa segunda versão dessa mesma história, quando ele vê a formiga, ao invés de matá-la e beber a água, ele afasta delicadamente a formiga, né, e bebe a água. E numa terceira versão, ele lembra que ele tem numa pochetezinha, que no texto lá, não é pochete, é uma bolsinha, alguma coisa, ele lembra que ele tem um açúcar, um docezinho, uma coisa, e ele pega um torrãozinho de açúcar e dá à formiga, né? E aí, o conto diz que o primeiro caso, na primeira versão, né, você tem uma pessoa egoísta, né, porque ele vai, mata e bebe água. No segundo caso, ele tem uma pessoa tolerante, porque ele vê lá, vai ver a necessidade, a situação da formiga também e tal, procurando a sombra, procurando ali, e ele afasta ela e bebe a água. E no terceiro caso, você tem uma pessoa que ama, né? E pensa no outro e faz algo pelo outro, dando açúcar à formiguinha e depois bebendo a água. Então veja, nós cristãos somos, ao mesmo tempo, essas três versões, né? E Deus trata com a gente da mesma forma. A graça é para o egoísta, para o tolerante e para o amoroso, né? E o egoísta, ele pode aprender sobre a graça de Deus, né? E aprender a obedecer, aprender a viver nesse reino cuja lei da liberdade vai precisar do auxílio do Espírito Santo para que ele possa cumprir. Essa é a diferença. Cristo, a lei na pedra lá, a gente não podia obedecer. Mas Cristo, quando veio morar, habitar em nós, Cristo em vós, esperança da glória, diz Paulo, quando Cristo vem habitar em nós, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, ele opera essa possibilidade de obedecer à lei de Deus, não é? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo faz isso por nós. Veja, ele trabalha, ele nos ajuda, ele é um cooperador, ele coopera conosco. Não significa que ele faz tudo e a gente não faz nada, não. Ele coopera com a gente. Às vezes a gente faz e faz errado, a gente atrapalha às vezes a ação, muitas vezes, né? Mas nós também, com a nossa consciência, com o nosso esforço, nós tentamos sim obedecer, constrangidos, né, pelo amor de Deus, né? Nós tentamos obedecer à lei de Cristo. A obediência à lei de Cristo não é uma escolha do verdadeiro cristão, né? Os homens tendem a desobedecer à lei de Cristo, mesmo quando tecem sobre ela os mais finos elogios ou criam sofisticadas lentes com as quais pretendem observá-la, interpretá-la, aplicá-la, né? Mas nós sabemos que, na verdade, sempre falhamos. E também sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar, que eu quis compartilhar com vocês hoje, não é? Que a lei de Deus, que o Espírito Santo de Deus opere nas nossas vidas e que nos ajude a sermos cristãos melhores na sociedade. Em nome de Jesus,
Amém.